Olá, boa tarde. Está no ar o TV Participação, o programa dos Conselhos Municipais que traz para você cultura, informação, cidadania e muito mais. No programa de hoje eu recebo Drica Madeira, coordenadora do CRAM, que vai fazer um balanço da Semana da Mulher que foi realizada pela Prefeitura na semana passada. Recebo também Renato Freixella, que é o secretário de Esportes e Lazer, que vai falar a respeito das atividades realizadas pela pasta. E também Leandro Azevedo, coordenador do programa Mais Educação, dentro da Secretaria de Esportes e Lazer. O programa de hoje está recheado de informações feitas sobre medida para você. Não saia daí que eu volto daqui a 30 segundos. Crack. Droga perigosa, que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, o programa Crack é possível vencer oferece aos dependentes e suas famílias cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. O programa está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. De volta com o TV Participação, hoje o programa no cenário novo. Espero que vocês aí de casa aprovem esse novo layout, nesse tom de laranja que transmite energia, positividade. E para começar nesse alto astral, eu estou recebendo aqui no estúdio a Drica Madeira, coordenadora do CRAM. Boa tarde, Drica. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, Flávia. Imagina, tá uma graça o seu programa novo, o cenário, tudo lindo. Tudo lindo, tudo novo, mó alto astral. Com certeza. Obrigada por ter vindo, disponibilizado um tempo na sua agenda. E eu acho que a gente deve mesmo fazer um balanço sobre a semana de enfrentamento e combate à violência que foi realizada semana passada aqui em Petrópolis. A segunda vez, né, promovida pelo CRAM, junto com parceria com o Condim. E foi um grande sucesso, não foi, Drica? Então, Flávia, é importante a gente ressaltar para todo mundo que te assiste, eu tenho certeza que te acompanha nessa batalha que é atuar nos conselhos municipais. O Conselho Municipal de Direitos da Mulher é um conselho que tem uma preocupação de discutir o combate e enfrentamento à violência nas suas amplas formas, né? De uma forma ampla. E aí, nessa perspectiva, a gente esse ano... O Conselho, e aí em parceria com o Centro de Referência, a Prefeitura Municipal de Petrópolis, naturalmente, formulou a segunda semana de combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma preocupação permanente, é uma agenda permanente do governo municipal e é uma agenda permanente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher a preocupação com a violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente está sempre nessa discussão e aí já desde agora eu te agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando desse assunto. Quero ver com Getúlio. Getúlio está aí no ponto para rodar a matéria do Condim, a abertura da semana? Dá para colocar aí, meu bem? Vai ver se é uma voz do além, tá, gente? Positivo. Então pode colocar então, Getúlio. Você vê comigo? Claro. Então vocês agora confiram a matéria a respeito do pontapé inicial que foi dado na semana passada lá no Palácio de Cristal, dentro dessa programação ampla da segunda semana de enfrentamento e combate à violência contra a mulher e abuso doméstico, tá bom? Roda aí. A abertura solene da segunda semana de combate e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher foi realizada nesta terça-feira no Palácio de Cristal. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o Condim, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis. A gente também está numa felicidade enorme, já está empenhado no governo federal, recurso que vem para Petrópolis montar essa central de atendimento, né, via telefone. Vai ser uma central que inicialmente vai funcionar 24 horas, vamos ver como é que a gente consegue consolidar esse serviço. É um serviço importante para as mulheres que sofrem violência, porque não é uma central de encaminhamento, ela é de atendimento. Quem vai estar atrás da mesa telefônica vai saber como agir para o seu problema. Não é te encaminhar à delegacia, ou te encaminhar ao juizado, ou te encaminhar à defensoria. Acho que é um projeto muito legal e a gente espera poder estar com tudo ajeitado em março do ano que vem para fazer o lançamento dele mesmo. E o CRAM itinerante é um ônibus lindo, rosa, que o governo federal também já tinha e a gente conseguiu lançar mão para Petrópolis. Vai ser o primeiro município da federação a ter o ônibus. Então é uma satisfação, a gente está super feliz. Eu acho que isso é o trabalho aí do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. A abertura da Semana da Mulher foi feita dentro da reunião ordinária do Condim. Lá também foi apresentado o Observatório da Mulher,
uma parceria entre a Prefeitura e a Faculdade FASE para disponibilizar dados sobre as mulheres em nosso município. O Observatório da Mulher é uma iniciativa muito nova, que foi elaborada através de um convite do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, a FASE, para que nós fizéssemos parte de um projeto de extensão, unindo alunos, professores, o CRAM e outras entidades da sociedade para coletar dados e informações sobre todas as áreas de atendimento à mulher. Então, notificações de casos de violência, comparando as notificações com a realidade vivida e apontada nas comunidades, casos de atendimento à mulher nos serviços de saúde, a questão do trabalho e a mulher, a violência ou a discriminação ou as oportunidades de trabalho, a ascensão da mulher dentro da cadeia produtiva. Então, o observatório é isso, é um grupo interdisciplinar que se reúne para coletar dados e informações oficiais e aquelas que acontecem na realidade, estudando a possível diferença entre o dado informado e o dado real e propondo ou sugerindo medidas para aperfeiçoamento de políticas públicas. Na solenidade, foi apresentado um vídeo produzido pelo Centro de Referência e Atendimento à Mulher, o CRAM, mostrando depoimentos de mulheres que foram vítimas de violência. A ideia é que, através deste vídeo, as vítimas tenham voz e incentivem outras mulheres que sofram algum tipo de violência doméstica a não se calar e denunciar. A gente vem trabalhando dentro do Condim exatamente isso. É ali o nosso fórum de discussão, é ali que a gente conversa sobre as questões relacionadas à mulher, não só em relação à violência, mas em relação a outros aspectos, e é dali que surgem ideias e propostas para a gente melhorar a nossa cidade. No evento foi ressaltada a importância da Lei Maria da Penha, que completou 8 anos de criação no dia 7 de agosto. Para os especialistas, esta lei foi um divisor de águas dentro do panorama da violência doméstica no país. Outro ponto destacado no evento foi a questão da violência contra a mulher idosa. Eu quis trazer a minha contribuição para esse segmento específico da mulher idosa, vítima da violência familiar, que tem aspectos, situações, contornos um pouco diferentes daqueles sofridos pelas mulheres de gerações mais novas. E aí é muito importante esse trabalho de conscientização, esse trabalho de conjunto entre esses institutos que permitem denúncias anônimas, porque normalmente a idosa não vai à delegacia fazer a queixa e nem procura a instituição, porque ela tem medo do agressor e medo porque ela é dependente desse agressor na maior parte das vezes. Então essa utilização da ouvidoria do Ministério Público, do Disque 100, da denúncia do vizinho que sabe daquela violência e faz a denúncia anônima é importantíssima. Então, o que eu gostaria que as pessoas soubessem, e eu peço sempre, é não tenham medo de denunciar. Em breve, as mulheres petropolitanas vão contar com outras ferramentas de proteção coordenadas pela Prefeitura. Muito bacana. Que ferramentas de proteção são essas que as mulheres vão poder contar junto aí em parceria com a Prefeitura? Então, a gente tem um projeto que eu até conversei com você ano passado, na primeira semana de combate e enfrentamento à violência doméstica. A gente estava pleiteando junto ao governo federal um projeto que falava do atendimento dessas mulheres pelo um telefone. A gente tem esse atendimento nacionalmente, é o Disque 180. Mas durante algum tempo, o Disque 180 foi um atendimento para encaminhamentos e não exatamente um atendimento, era só uma questão de orientação e encaminhamento. Agora existe uma discussão nacional que ele está mudando de cara, ele está mais próximo do Disque 100. No período que a gente formulou o projeto, o 180 ainda era esse lugar só de encaminhamento e a gente pensou, dentro do Conselho Municipal de Direitos da Mulher,
de formular um projeto que atendesse as mulheres do nosso município no atendimento. Então, esse Disque Mulher, que está vindo agora, que ano que vem a gente vai estar inaugurando, é um serviço, uma central telefônica, um serviço de atendimento via telefone para mulher em situação de violência doméstica. Mas não é aquela liga e aí, olha, então procure a delegacia, então procure o centro de referência. O que está acontecendo? E aí, diante do quadro apresentado pela mulher, existem alternativas que essa atendente vai estar capacitada para dar, né? Vai dar um encaminhamento. Isso, assim, para resolver. Isso, um atendimento de o que fazer agora, qual o próximo passo, a senhora vai se dirigir à casa de abrigo, não sei aonde, enfim, traçar um plano estratégico com ela para esse atendimento. Hoje eu estava lá no Facebook e eu vi uma coisa muito interessante lá, você aí de casa, que segue o Facebook, tem várias páginas interessantes lá. Uma delas é o do CRAN Tia Alice. Isso, é a nossa que a gente lançou semana passada. Muito bacana. Eu vi um painelzinho que vocês colocaram a respeito das 3 fases da violência. Ciclo, a gente chama de ciclo. Eu achei isso tão legal. É um ciclo que consta de 3 fases e aí a gente pode dizer que é um processo que todas as mulheres passam. Até copiei, olha só. A violência contra as mulheres ocorre tipicamente em um ciclo composto por 3 fases. Começa pela evolução da tensão, culmina com a explosão, com incidente de agressão e termina com a lua de mel, com comportamento gentil e amoroso. O ciclo ele vai se repetindo sucessivamente ao longo dos meses ou anos, e conhecê-lo permite às mulheres identificá-lo ou até mesmo impedir que ele ocorra. Se você sofre violência doméstica ou conhece alguém que enfrente esse problema, entre em contato com a gente e faça valer esses seus direitos. Telefone do CRAN, Drica. É isso. 8819-6914 com 9 na frente, né? Então agora é 9... Getúlio, tem como colocar na tela então, por favor? 98819-6914. Então a pessoa que estiver sofrendo algum tipo de violência... Qualquer hora do dia ou da noite, ligar. Final de semana, feriado, dia santo, estamos aí para atender você para o que você precisar. A gente diz que esse número é um número de urgência. Então, se você estiver numa situação de urgência, se a situação não é urgente e não é de risco, procura o serviço, porque aí a gente tem melhores condições de te atender, de te ajudar, de elaborar com você um plano, porque nem toda situação de violência doméstica é igual. Então, apesar de ter o ciclo, você falou, é muito feliz essa coisa do ciclo, porque a maior parte das mulheres tem dificuldade na detecção do ciclo, porque depois do tapa, depois da ofensa, vem um pedido de desculpa. E ali no pedido de desculpa você acredita plenamente de que aquela situação não vai mais se repetir. Mas quando você faz uma retrospectiva aí mental, agora, você está na sua casa, pensa quantas vezes as desculpas existiram e perceba que esse tempo vem diminuindo, né? O tempo entre o pedido de desculpa e a próxima discussão, e eu não estou dizendo que é um problema os casais discutirem, eu estou dizendo que o problema é a discussão que leva a uma agressão desmedida. Porque uma coisa é a gente debater ideias, debater pontos de vista, e outra coisa é eu ofender você e você me ofender de volta. Violentar uma mulher é uma condição que acomete a todos nós, inclusive nós mulheres. Não dá mais pra gente se enganar ou fantasiar que só homens batem ou abusam emocionalmente de mulheres. Na verdade, se a gente fala de uma cultura patriarcal e machista, a gente está dizendo que todos nós, inclusive nós mulheres, temos a capacidade de perpetrar essa violência. De que maneira? Pensa como você trata a sua mãe, pensa como você trata a sua filha. E por aí você começa a perceber ou identificar que os limites da violência, eles são fluidos, né? A violência, ela é insidiosa. Agora eu lembrei de um vídeo que eu vi na internet super interessante. Corra como uma menina. Aí elas vão correndo assim... O que você quer dizer como correr como uma menina? Tá depreciando a mulher. Isso. Então, como é que a gente tem que ter cuidado, né, Drica? É um vocabulário que a gente usa comumente, normalmente, todas nós usamos, quando a gente diz para o nosso filho, para de chorar que nem uma mulherzinha, né? Quando a gente diz para uma filha, você tem que ter palavra, porque você é mulher, mas o que a gente respeita é homem de palavra. Então, você diz, eu sou uma mulher de palavra, você está tentando chegar àquilo que a gente diria que é um homem de palavra, né? Isso aqui não é coisa de menino, isso aqui não é brincadeira.
Isso aqui é coisa séria, coisa de homem. Então são estereótipos que a gente vem reproduzindo, porque a gente está dentro desse contexto. E é nesse contexto que a gente vive, todos nós, é que a violência acontece, viu, Flávia? Ela não é uma coisa de ET, do outro planeta, acontece em Marte, ou acontece só lá em Minas, em São Paulo, aqui no Rio, em Petrópolis, não acontece. Acontece comigo, acontece com você que está em casa, porque é um fenômeno da nossa sociedade contemporânea, de não conseguir dar conta da resolução de conflitos através de outras maneiras que não uma maneira violenta. Então, a violência está na fala, a violência está na sua atitude, a violência está na sua forma de olhar o outro e perceber a dimensão que o outro tem, que às vezes você não consegue perceber o outro como você. E aí o outro ocupa um lugar pejorativo, um lugar menor, e normalmente um lugar de mulheres, mulherzinhas, né? E aí depreciando, julgando comportamentos que às vezes a gente percebe, e tem sido um motivo de discussão constante, a violência sexual ocorrida nos casamentos, tem chamado a atenção a partir da Lei Maria da Penha, porque antes era impensável se denunciar uma violência sexual que acontecesse dentro do âmbito da casa. Um casal, como é que é violência sexual se ela é casada com como ele? É que pode ser violência sexual se está parte do contrato, se é parte do mesmo que tacitamente da vida 2, que eu sou obrigado, ou eu estou obrigada, a partir do momento que eu casei com fulano, que eu estou obrigada a ceder aos caprichos sexuais do fulano. Não é parte de contrato social nenhum isso. Isso, na verdade, é legitimado pela sociedade que a gente vive. Em nenhum momento, ninguém disse pra você, nem na igreja, nem no cartório, que você está obrigada a realizar qualquer ação que contraria a sua própria vontade. Então a violência sexual ela ganha um protagonismo agora com a Lei Maria da Penha, quando se é possível discutir a natureza dessa violência. Porque também, às vezes, eu me deixo violentar porque não sei me comportar de outra forma. Porque se a sociedade diz que eu sou uma... E aí vou usar um termo pejorativo para você entender. A sociedade diz que se eu me comportar de determinada maneira, eu sou considerada uma mulher vadia, uma mulher da rua, uma mulher vagabunda, nesses termos. Se eu me comporto dessa forma com meu marido, eu também sou. Então é melhor eu manter o pudor, os bons modos, os bons costumes. E aí, nessa troca de papel, às vezes eu não cedo, porque eu não quero ser considerada uma vagabunda dentro de casa. E acabo virando uma vítima de violência sexual, porque o meu marido me obriga a determinadas práticas sexuais que eu não aceito como minhas e sou obrigada a fazer porque estou na condição de mulher dele. Isso hoje é passível de denúncia? É passível de denúncia. Está lá, circunscrito na Lei Maria da Penha. Violência sexual vai ser tipificado na delegacia como um crime, dependendo da forma que ele ocorreu. É difícil de ser denunciado, é difícil de ser explicitado, mas serviços como o CRAM e esse atendimento que a gente vai ter a partir do ano que vem estão aqui para te fortalecer nesse caminho. Se a denúncia é verdade, que a denúncia nem sempre é um caminho, também é verdade que não denunciar e não discutir a prática não ajuda em nada a resolver o fenômeno da violência. Só piora, porque você joga para debaixo do tapete, você escamoteia a situação que você vive, você não consegue entender, e aí a gente tem mulheres depressivas, mulheres se suicidando, mulheres que não querem ter filhos, mulheres que fogem de casa sem dar dimensão de para onde estão indo, ou mulheres que sofrem violência, e segundo a Fundação Perseu Abramo, a cada 15 minutos uma mulher é agredida hoje nesse país. Hoje, agora nesse país. O tempo da nossa entrevista... A cada 15 minutos? A cada 15 minutos. E aí sem falar no número de homicídio, porque se a gente entrar na pauta de mulheres que morrem porque são mulheres, é assunto para mais de hora, porque realmente é uma sociedade que dá indícios de e é engraçado. Um comportamento... estranho, né? Se você morre pela sua própria condição de ser. Eu nasci mulher, não pedi a lugar nenhum para nascer assim, só nasci assim. E essa condição me deixa vulnerável socialmente. Eu tenho problemas de sair vestida da forma que eu tô ali na rua hoje, sair daqui, da TV. E sem falar da culpa da vítima, né? Mas ela foi estuprada porque ela quis. Olha a roupa que ela usa. Ela na violência doméstica. Ela é provocativa. Isso. Olha o cabelo dela como é. Né? Olha como ela fala, olha o linguajar que ela usa. E aí a culpabilização das mulheres é muito clara socialmente. Não é uma invenção minha ou da Flávia. Não é que a gente leu em algum livro. A gente vive isso na vida real, hoje em dia. Né? E no âmbito da família, outro detalhe muito mais. Por exemplo, eu conheço alguém que que mexeu com uma menina. Mas isso não é pedofilia, aquela menina é uma vagabunda. Isso. Você legitima. Ele é meu amigo, eu sei que ele é gente boa. Você legitima a violência porque você coloca o outro no lugar de seu inimigo, né? Ela é uma vadia, ela é uma vagabunda, ela que provocou. Não, mas foi ela que... Ela ficava se esfregando nele. Mas isso acontece muito com as mulheres
em situação de violência doméstica, porque a maior parte dos casos, para não dizer todos, para não ser generalista aqui, porque nós estamos falando de ser humano, mas não pedem ajuda, muitas mulheres não pedem ajuda no primeiro tapa, ou na primeira ofensa verbal que ela não consegue contornar, porque a própria família diz, mas você não é fácil. Mas você deu motivo. Se você não tivesse ficado na rua até essa hora, ele não tinha brigado com você. Numa postura subserviente, como se a mulher pudesse servir ao seu marido dessa forma. E aí também não estou contradizendo quem serve. Só acho que hoje a gente tem quereres. E se você quer servir ao seu marido, sirva ao seu marido da forma que melhor lhe convier. Agora, saiba você que existem instrumentos hoje para que você seja defendida de práticas que violentem a sua dignidade, né? De práticas que não são mais aceitas socialmente, já foram. Há um tempo atrás foram aceitas. Mulheres podiam ficar aprisionadas dentro das suas casas com corrente na perna. Na mesa, para não sair, porque se saíssem podiam provocar outros homens, e aí podia ficar grávida de alguém. Isso já foi aceito socialmente. Hoje em dia não é mais. Não sendo mais, a gente não pode pactuar com aquilo que a nossa lei diz que não é mais possível. Então não é mais possível que mulheres apanhem caladas, não é mais possível que mulheres sejam vítimas de violência verbal pública, na rua ou dentro das suas próprias casas. Não é mais possível que mulheres sejam diminuídas na sua condição de ser mulher em qualquer profissão que esteja. Não é mais possível que mulheres ganhem menos do que homens, exercendo a mesma atividade no mercado de trabalho. Né? Então, não é mais possível que mulheres contrárias àquilo que gostariam de fazer sejam obrigadas a manter relações sexuais com qualquer pessoa que seja, sendo marido ou não. Então, são conquistas que o movimento de mulheres organizado e muito via conselhos nacionais, conselhos estaduais e aqui em Petrópolis, conselho municipal, tiveram. São conquistas nossas, conquistas que a gente não precisa abrir mão hoje, porque não estão vencidas. Espero que a gente possa, daqui a um tempo, dizer não precisamos mais de Lei Maria da Penha, viu, Flávio? Que eu esteja aqui conversando e diga, não prende mais ninguém, porque não precisa mais, porque não tem mais violência contra a mulher. Quem sabe, né, numa mudança de mentalidade, que a lei também ajuda a mudar, porque a lei também, num aspecto psicológico, acaba retendo, né, aquele ímpeto do sujeito que diz, eu batia mesmo e hoje não bato porque tenho medo de ser preso. É bom que se diga que a lei, ela tem aspectos para além daquele que a gente vê na letra fria dela, né? Essa aplicação, essa divulgação, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, o trabalho do CRAM, o trabalho que a gente desenvolve junto às escolas municipais, é um trabalho para dizer para você que você não deve mais apanhar, mas ele também diz indiretamente para aquele agressor que ele não pode mais bater. Porque bater não é mais bonito, não é mais bem visto. Não é mostrar que eu sou macho, eu posso bater porque eu sou macho. Não é mais demonstração de virilidade, né? Bater eu hoje sou poderoso, é quem bota o arroz dentro de casa sou eu. É isso. Né? Eu sou muito poderoso, você cala a sua boca. É isso. Né? Quem manda aqui sou eu, quem paga sou eu, né? Exatamente. Quem te mantém sou eu, e hoje mulheres fazem parte desse mundo aqui, do mercado de trabalho, ajudam a sustentar suas casas. 25% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres sozinhas. E isso eu não estou dizendo que os outros 75% são sustentados só por homens. Eu estou dizendo que 25%... Quantos lares são os dois? 25% são sustentados só por mulheres que não têm mais seus companheiros, que não assumiram os seus filhos. Então essas mulheres são mães solteiras que assumiram os seus lares e provêm as suas casas sozinha. E os outros 75% vão se dividir entre homens e mulheres que vivem juntos e se irmanam no provimento ali da família, e em alguns lares ainda é de se lembrar também que só homens pagam, porque mulheres assumem uma condição de que o lugar doméstico também é um lugar onde você pode desenvolver algum tipo de trabalho, seja na criação de seus filhos, né, na manutenção do seu lar de alguma forma, enfim, nenhum problema quanto a isso, se for a sua escolha, se for do seu desejo, da sua vontade, não existe problema. O problema é quando você é obrigada a. Se for do âmbito da sua escolha, tá tudo certo, nenhum problema. Outro ponto também que eu acho interessante da gente falar, que foi também falado lá na abertura da semana de combate à violência e enfrentamento com violência contra a mulher, é a questão da violência contra a mulher idosa. Isso. Né? Porque é uma nuance diferente, porque a gente já conversou aqui no programa a respeito de violência contra a mulher como um todo, violência contra a mulher negra,
Mas violência contra a mulher idosa, a gente não havia ainda abordado esse ponto. E é um Então, ponto difícil, delicado. E fundamental, porque, na verdade, é do âmbito das violências domésticas, é uma violência que chama atenção. Mas é interessante a gente perceber, se tem o ciclo da violência, também tem um histórico de violência intrafamiliar, que é bom a gente discutir para você poder perceber aí na sua casa se é assim ou se não é. Que aí constata na realidade, tudo fica mais fácil, né? Não foi aquela menina que falou. É a realidade que vai mostrando. Assim, quando a gente é pequeno, né, uma família, vamos pensar uma família tradicional constituída por pai, mãe e 2 filhos. Uma família média, né, do Brasil hoje. Quando você é pequeno, você está sob o jugo da violência dos adultos. Então, vamos pegar uma menina para falar de violência contra a mulher. Uma menina pequena, menor de idade, está sob o jugo do seu pai, muito provavelmente. O seu pai, não que a sua mãe não seja, mas normalmente a tarefa de corrigir, de dar o castigo, fica para os machos da espécie. Porque as fêmeas têm o trabalho de acalentar, de dar comida, do cuidado. A fêmea fica com cuidado, o macho fica com a virilidade, a demonstração de quem manda aqui sou eu. Então, quando você é diferente, mas tudo bem. Algumas casas hoje são diferentes. Mas quando você é pequena, você fica sob o jugo do seu pai. Seu pai te manda, vai dizer, não sai com essa roupa ou com essa pode sair, não vai namorar esse menino, esse pode namorar, enfim, vai namorar aqui dentro, não vai namorar aí fora. Quando você cresce, você casa. E aí você fica sob o jugo do seu marido. E aí pode ser diretamente ou indiretamente. Nem todos os maridos são opressores. Claro. Né? Alguns maridos Nem vão ser parceiros. São iguais. Exatamente, alguns maridos são parceiros. Mas estou falando no caso de gente que vive violência. O caso de gente que vive violência é assim, esse marido é um opressor, ele repete a figura do pai. Mas aí, olha só, o marido, primeiro, vamos pensar que alguém bate, tá? Na perspectiva do bater, o pai bate na filha. Depois, a filha apanha de quem? Do marido. A filha teve filhos. Essa história se reproduziu, mas ela fica idosa. Quando ela fica idosa, ela sofre violência de quem? O marido, vamos pensar que ele já é morto, que ela é uma mulher viúva. O pai dela já morreu certamente há muito tempo. Quem é o perpetrador dessa violência? É o filho. É o filho, porque a violência intrafamiliar, ela tem esse perfil. Quando você é pequeno, é o seu pai. Quando você está na fase adulta, é o seu companheiro. Quando você amadurece e envelhece, são os seus filhos que te colocam na situação de violência. E nem sempre porque viram ou vivenciaram, não. Algumas vezes porque é da natureza mesmo. Você é velha, você não merece respeito, né? Você é velha, você não tem mais contribuição a dar. E essas são as falas que ilustram muitos comportamentos agressivos de filhos diante das suas próprias mães. Agora, isso acontece só com idosas? Claro que não. Os idosos também sofrem violência. De quem? Dos seus filhos. Quando a gente fala da violência doméstica, a gente está falando dessa coisa que acontece dentro dos muros da nossa casa. Por isso que é doméstica, dentro de casa. É muito difícil de ser avaliada, inclusive como violência, porque na maioria das vezes a gente diz o quê? Eu mereço. Quantas senhorinhas a gente escuta dizendo assim, não, minha filha, não se preocupe não, eu escuto muito isso, não se preocupe não, ele tá nervoso. Ela tá falando do filho dela, que foi pra cima dela, querendo o cartão lá do benefício que ela teve direito, porque ela trabalhou a vida inteira. Né? De um filho dependente químico às vezes, mas de um filho que tem 3 filhos pra criar e que não consegue dar conta da sua casa sozinho. E que leva a sua mãe pra morar junto na perspectiva de que ela vai ajudar a sustentar essa família. E aí ela fica numa situação de violência por querer, inclusive, ajudar esse filho. Então a violência intrafamiliar, ela é um fenômeno muito delicado, porque ela não está localizada só lá na família, como se a família fosse uma coisa separada da nossa realidade. Mas ela, na verdade, é a violência da própria sociedade, Flávia. Somos e vivemos um tempo e um mundo de violentos. Somos pessoas violentas, brigamos no trânsito, morremos no trânsito porque somos violentos. Verdade. Resolvemos os nossos conflitos com violência. Na família não podia ser diferente. Então, essa violência é uma violência que é passada adiante. E se no contexto familiar você observa geracionalmente a violência transita de lugar, né? Você sofre violência em todas as fases da vida, também é de se olhar que a criança que tá no jugo da violência, às vezes da mãe, tá? Porque a mãe apanhou do marido, o marido bate na mãe, a mãe bate no filho, o filho arranja alguém pra bater. Normalmente é um animal de estimação. Né? O cachorro, maltrata o gatinho, essas coisas. Então... O microfone tá caindo. Então, pronto, resolvi? Então, ele caiu, eu nem percebi, gente. Né? O assunto fica tão bom que eu nem percebi. Não, é porque a gente falar sobre isso, eu acho importante dar visibilidade a essas violências que as pessoas elas não percebem. São pequenas violências. Aquela coisa, né, vai matando a pessoa pouco a pouco. Matando ela o direito dela de sonhar, o direito dela se expressar.
Ai, a senhora é burra. Não é capaz de arranjar trabalho, por a senhora isso que tá velha. Exatamente. Não é? Então, assim, é uma violência em cima da outra e vai ficando uma bola de neve. Então, que sociedade é essa que a gente está vivendo? Pois é. Muito complicado, muito difícil. A violência é um assunto intrigante e instigante, porque a gente não sabe aonde é que começa essa coisa de ser violento, mas eu acho que a gente também se preocupa onde é que isso vai dar. Eu não sei onde começou a situação de violência que a gente vive, mas eu tenho me perguntado se a gente, como um todo, um coletivo societário, inconformado, em viver dessa maneira, não tomar providência, a gente vai chegar aonde? Nesse estado violento que a gente vive, onde a polícia é violenta, onde as crianças são violentas, onde a sociedade toda é violenta, onde a família... Uma buzinada... Dá um problema. É isso, dá um problema. Tem necessidade disso? Não tem. Então, é um mundo estranho hoje, né? É um mundo que está sob esse julgo aí da coisa da violência como uma alternativa. Violência no Facebook, agora nessa época de eleição... Gente, às vezes eu leio umas coisas e fico assim, tem necessidade disso? Não tem. As pessoas perdem a amizade. Então, também não é tão amizade assim, para poder pegar, chegar, verbalizar palavrões. Porque você é um idiota, você é um imbecil, porque o meu candidato é melhor do que o seu. Não tem necessidade disso, eu fico horrorizada. É isso. A gente está vivendo um momento muito tenso com essa história da violência. E aí, enquanto política pública, a gente precisa pensar alternativa. É claro que só colocar o band-aid em quem apanhou não resolve. Não. Então a gente tem que pensar mesmo em política de prevenção, em política de saneamento básico. Porque, na verdade, se você pensa num mundo melhor, não é um mundo livre da violência. É um mundo onde a violência não precisa existir porque as pessoas têm as suas demandas atendidas, assistidas, né? Tem saneamento básico, tem casa para morar, tem emprego para poder trabalhar, para poder sustentar a sua família, né? Tem dignidade. E aí a gente pode entrar numa cobrança de que precisa ter um nível de civilidade que corresponda aos benefícios gerados. Isso. O problema é que hoje parte desses benefícios não estão cumpridos também pelo Estado, né? O Estado brasileiro, o Estado como um ente que tem nas suas promessas fundamentais o direito à vida, de cumprir para com todos. Garantias de vida, de proteção, de segurança, de saúde. Isso. E aí, resumindo, seria garantir a dignidade da pessoa humana, né? E essa dignidade, ela tá aí subjugada, sucateada, e a gente vai tentando, através de uns fiozinhos soltos, violência doméstica, violência contra idoso, mulher negra, a gente vai tentando dar o nosso jeito para poder ser mais palatável, para poder viver melhor. E eu acho que todos os conselhos, de alguma forma, esbarram, encostam na questão da violência, quando a gente pensa que as formulações que saem dos conselhos são formulações para modificar a realidade que a gente vive. E eu acho que a modificação de toda a realidade vai nos ajudar a sair dessa situação violenta que a gente tem hoje. E sem falar o seguinte, o Conselho da Mulher, sim, é o maior, né? Tá lá representando os direitos e a garantia desses direitos dessas mulheres. Só que todos os conselhos, eles são compostos também por mulheres, claro. E as mulheres, elas estão inseridas na saúde, na educação e tantos outros, né? Porque o mundo é composto, né? Do gênero masculino e do gênero feminino. Somos homens e mulheres em busca de um mundo melhor. E é para isso que tem atuação... humanos. É para isso que tem a atuação dos conselhos, é para isso que existe o poder público, para garantir a nós todos um mundo melhor, um mundo de oportunidade, um mundo onde a gente possa pensar melhor, onde a gente possa ter esperança nele, né? E eu acho que isso é um compromisso que conselhos como o da mulher assumem quando trazem a discussão, porque é muito bom você pensar e perceber que a primeira-dama, que é a secretária-chefe de gabinete, é a presidente do Conselho da Mulher e não se furta de nenhum debate. E tá lá discutindo mamografia, tá lá discutindo saúde da mulher, tá lá discutindo moradia, habitação popular, tá lá discutindo Bolsa Família, tá lá discutindo quais são os mecanismos que podem ou poderiam tirar as mulheres da sua condição de violência, ou da condição momentânea de violência que vivem. Então é um conselho que dá um certo ânimo na gente, porque ele vê uma integralidade no ser humano. Não é um compartimento. Não é assim, a mulher vítima de violência, a mulher... Não, é a mulher. E aí, atuante. Como é que a gente resolve isso, né? Essa mulher que é um todo. Eu acho interessante que vocês estão lá, vocês discutem,
Aí, vamos fazer isso. E pum, E faz. vão lá e fazem. E faz, é isso aí. É um conselho que faz as coisas. E vão embora, e vão fazer. Vai agitando. É. E é propositivo, e ele é oxigenado. Provocador os debates das são políticas, são debates acalorados, mas sempre com educação. Nunca vi lá ninguém É um mundo perder de a mulheres, cabeça. né? Mulheres fazendo política. É um pouco diferente dos homens, né? A gente tem que chegar em todos os setores, dominar o mundo, literalmente. Porque é um jeito diferente. Não tô dizendo nem que é melhor, não, gente. Mas é uma forma É diferente. de fazer política que é diferente, porque você tá falando com gente que cuida de gente. Então eu já cuido dos meus, né? Os meus são poucos, são só 3, os meus filhos. Mas assim, se eu cuido deles, eu acabo passando isso pro resto. Eu cuido do mundo também. Eu acho que Lógico. essa forma mulher de fazer política é um pouco isso. Eu já cuido em casa, eu vou cuidar aqui também. Isso também é meu, então eu também vou cuidando. E aí a gente vai se assenhorando numa tentativa de cuidar, de dar a resposta do cuidado que vem com respeito e um monte de outras coisas, que são características femininas. Alguns homens têm, mas são características que estão dispensadas na nossa construção social as mulheres. As mulheres são mais compreensivas, as mulheres são mais cuidadosas, as mulheres são mais atenciosas com as demandas da saúde. Então é natural que o Conselho da Mulher seja um conselho mais... Uma sintonia fina, é diferente. Isso, exatamente. É um conselho que consegue ter essa sintonia fina e essa percepção do que é mais que a realidade precisa, o que é mais que o poder público pode fazer para modificar a realidade das mulheres, consequentemente dos homens. Voltando um pouco agora sobre a semana, várias atividades foram realizadas. Passa para o pessoal de casa assim, um breve resumo do que vocês fizeram, do que foi positivo nessa discussão. Flávia, é bom destacar aqui, se no ano passado a gente conseguiu juntar Poder Executivo, Legislativo e Judiciário numa ação pelo Cumpra-se da Lei Maria da Penha, e isso foi muito bacana, foi muito interessante, e a gente plantou algumas sementes que vamos colher, né? Estamos colhendo e vamos colher. Esse ano, a semana teve outra característica. Ela trouxe para perto as universidades. E aí, em conjunto e em parceria, a gente conseguiu promover debates na Estácio e na UCP, onde a gente tratou da violência como um fenômeno social, para abrir um pouco esse universo de que a violência não está só no âmbito da família ou no âmbito doméstico, ou melhor, ela está ali porque ela está na gente, ela está na sociedade que a gente vive. E numa parceria inédita, aí vocês viram com a FASE, né, FMP, a Faculdade de Medicina, a gente lançou mão dessa ideia que eu acho que vão dar frutos lindíssimos para esse município, que é o Observatório da Mulher, uma ação integrada da sociedade civil organizada, dos conselhos, dos governos, né, que podem se falar para buscar e coletar dados e apresentar propostas para a gente sair da situação que a gente se encontra a partir dos dados que a gente consiga trabalhar. Além disso, a gente teve uma parceria com o Som da Rua e foi muito interessante porque a gente ficou de terça a sexta lá falando sobre as violências, conversando com algumas lideranças comunitárias e como é que acontecia esse fenômeno da violência doméstica lá onde elas moram e como é que elas traziam isso ali para o centro da cidade, um polo de moda que hoje fala para 35 mil trabalhadoras, direto ou indiretamente. Menina, que esse dado eu fiquei boba. Né? Então, 35 mil mulheres ali no polo de modas. Uma concentração da mão de obra feminina atuante, que não deixa a peteca cair, provavelmente são provedoras, chefes das suas famílias, boa parte delas. Então, acho que um universo de gente interessante para se interessar por esse assunto da violência. Na culminância desse... E tirar da sombra. Isso, na culminância dessa falação nossa lá no Som da Rua, a gente saiu pela Rua Teresa distribuindo algumas cartilhas que foram relançadas também na semana. E a aceitação foi ótima. E as pessoas pediam, deixa mais uma para eu levar para minha filha. Me dá mais uma aqui que eu quero deixar com a minha vizinha. Numa interação mesmo de também tô preocupada com isso, também quero discutir esse assunto, traz para perto, traz para mim, que bom que vocês estão aqui. E foi assim pra gente uma surpresa enorme, uma alegria também ao mesmo tempo, porque é isso, você perceber que depois de 8 anos de implementação da Lei Maria da Penha, a gente começa a colher frutos de uma mudança de comportamento e de uma coragem das mulheres em estarem discutindo esse assunto para modificar essa história. Eu acho que isso é o que mais chama atenção. É quando você percebe, assim, que quando ela pede mais uma cartilha, quando ela pede 5 minutos da sua atenção ali na loja que ela estava trabalhando, ela está se comprometendo com uma causa que às vezes ela não sofre diretamente, mas que ela já viu um monte, ou a mãe, ou não quer ver a filha, ou ver a vizinha. Enfim, todas nós nos esbarramos com a violência em algum momento. E isso virou uma preocupação da cidade. Quando você diz que tem 35 mulheres ali, 35 mil mulheres ali, muita gente. Eu acabo dizendo que virou uma preocupação da cidade. Porque dessa mulher, o núcleo familiar dela, se forem mais 3 pessoas, já são 4. Olha só, a progressão geométrica isso. É uma coisa. Eu fiquei assim também. Fiquei que nem você. Assim. Muito E foi isso, a nossa semana teve essa característica de
buscar lá na população o que é que está acontecendo, como é que a gente modifica essa história, como é que a gente reverte os dados da violência, são dados ainda alarmantes. Né? O nosso município não é um município feliz em relação à violência doméstica, a gente tem que admitir que as denúncias aqui são muito grandes, elas vêm não crescendo. É mesmo, Drica? Eu acho que elas vêm não crescendo por conta Será dos também instrumentos... porque saiu da sombra? Por conta dos instrumentos que foram criados, eu tenho certeza. Porque a gente tem que colocar o dedo na ferida, sim. A gente tem que expor para poder romper isso. As mulheres hoje se sentem encorajadas a denunciar, né? Elas estão seguras de que elas podem fazer uma denúncia, que alguma coisa vai acontecer. Não sei se ele vai ser preso, mas alguma coisa vai acontecer. Você vai poder sacudir essa história e vir pra cá conversar com a gente isso. Eu acho que isso mobiliza as denúncias. E aí eu acho que daqui a um pouco também é importante, a gente começa a ver o decréscimo. Então é importante a gente falar também, Drico, o seguinte. De repente, essa relação, ela não tá tão arruinada assim. De repente existe uma forma de se reverter a situação. Não é porque quer falar assim, porque ele é ruim, ele é... Não, é um ser humano. Tem dias bons, dias ruins, você também tem dias bons, dias ruins. Só que a violência, ela não pode acontecer. Isso, nem no dia ruim. Nem no dia ruim. E a gente precisa botar limite, né? Você pode chegar até aqui. Isso, a gente tem que botar limite. E às vezes a gente não sabe botar limite, a gente não aprendeu. Então, traçar um plano, uma estratégia para romper o ciclo da violência nem sempre é a denúncia. Muitas vezes é aprender qual é o seu limite, como é que você traça esse limite junto ao outro. Né? Às vezes é uma mediação que vai ajudar, às vezes é algum outro tipo de intervenção que não seja propriamente Porque às vezes a gente fala e a pessoa não nos ouve. Né? Você tem que encontrar uma forma de ser explícita. Olha, eu não gostei disso. Você fez, eu engoli, mas espera lá. Vamos mudar essa vibração, não dá mais para ser dessa forma. Vamos reformular isso, porque senão, infelizmente, você vai seguir o seu caminho e eu vou seguir o meu, separado. Né? Porque antigamente, por exemplo, a geração da minha mãe tinha muito medo de separar. Não podia, né? Não podia, era pecado. Se separassem também. Imagina, olha só. Teve uma época, talvez antes um pouco da geração da sua mãe, as mulheres desquitadas eram mal vistas, não podiam mais voltar ao convívio social, não iam mais ser convidadas para casa das amigas, não ia mais para chá, não ia mais poder o filho brincar com outro filho. Às vezes seriam convidadas a tirarem os filhos daquela determinada escola. Hoje em dia, essa situação, pelo menos, ela mudou. Já é uma coisa positiva. Mas ainda tem muita mulher que, sei lá, ouviu tanto isso que ainda fica com um pouco de medo. Que acredita, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinha? Que não dá conta, né? A mulher não acha que dá conta também de ficar sozinha. Ela precisa também se empoderar também, né? E isso o Condim também tá ajudando, porque também vocês têm essa discussão de como fazer outros tipos de política pública para poder fazer com que essa mulher seja responsável pelo seu próprio dinheiro, que ela consiga vencer na vida. Por isso que a gente fala que a integralidade das ações ela é fundamental para a situação de violência. Às vezes não parece, às vezes eu não entendo, mas né, quando você discute mercado de trabalho, inserção da mulher no mercado de trabalho, salário igual, você está discutindo a violência doméstica, sem discutir a violência doméstica. Porque, na verdade, ou você está evitando que ela aconteça, ou você está possibilitando que ela termine. Quando você diz para a mulher, não, agora você não tem mais desculpa, você é dona do seu próprio dinheiro, você paga as suas contas, você não precisa mais ficar subjugada, porque é o outro que paga. E aí você ou está rompendo, ou está nem deixando acontecer. Não, eu estou com você porque quero estar, não é porque preciso estar. E aí muda completamente a condição, né? Quem ama e mora junto e casa porque pode, porque quer estar junto, vive uma situação muito diferente do que quem ama, mas precisa estar ali. Se não estivesse ali, não teria como comer. Muda muito, né? É uma coisa sutil, é uma delicadeza que faz toda a diferença, que é isso que você falou, é o tal do empoderamento. É uma outra forma de ver a vida. E pior ainda mais se tiver crianças pequenas. É porque já quando o filho é adulto, o filho já está cuidando da sua vida, é diferente. Mas quando tem uma criança, né, que depende do sustento desse homem, é muito complicado. É isso aí. São uns dos desafios das mulheres que estão em situação de violência doméstica é esse. Como é que eu sobrevivo sem ele? Né? Quem vai pagar as contas? Financeiramente. Quem paga a escola do menino? Né? Como é que leva e busca? Porque precisa de van. Enfim, eu não tenho dinheiro nem para um ônibus. E aí são falas. São falas que a gente vai escutando. E a gente vai trabalhando em cima delas para a promoção de política pública. Eu vi lá nessa solenidade o vídeo que foi feito pelo pessoal do CRAM, eu achei muito bacana. São algumas das mulheres, né, que se dispõem a falar, né, sobre a sua situação, a situação que viveram, que vivenciaram. São todas as mulheres que gostam de lembrar ou de falar
do que viveram, a gente entende, mas quando elas falam, pra gente também é muito importante, porque isso dá um pouco a dimensão pra quem não sofre nenhum tipo de violência, do que é sofrer violência, e isso dá um pouco de esperança a quem vive a violência. Se ela conseguiu quebrar isso... cara, ali, ela saiu da história, eu também posso. Então eu vou até fazer um pedido aqui em frente ao pessoal de casa, de que vocês do CRAN disponibilizem esse material pra gente passar aqui no programa. Claro, com certeza. Porque eu acho muito importante a gente ampliar o alcance disso. Porque depois o programa vai para o YouTube, então a ampliação disso é macro. Sem dimensão, né? A gente não tem dimensão. Não tem como, agora cai na não tem como rede, medir. Não tem a menor ideia, Porque vai que viraliza. Claro, vamos trazer. Vamos trazer, tá combinado. De repente a gente possa isso após semana que vem. Eu acho importante as pessoas, elas... Porque a gente volta e meia, a gente ouve, fulano apanhou, fulano... E são histórias tão tristes, né, Drica? A gente fica assim tão mexido, é tão complicado. A gente que não vive, a gente que vive de repente num mundinho bom, cor-de-rosa. Mas é importante a gente saber que tem outros mundos de outras cores e que a gente precisa trazer luz para esses lugares. Né? Isso, e a gente precisa dar conta, né, de conviver com essa diversidade, né? É claro que a diversidade ruim é sempre ruim de ser convivida. E aí a gente luta pra ela acabar. Mas é bom pensar que a gente é diverso, né? É bom pensar que o mundo cor-de-rosa que você vive não é o da sua vizinha. Mas hoje você tem alguma coisa pra fazer sobre isso. Né? Você não precisa mais só ouvir ela pedindo ajuda. Você pode de verdade ajudar. Você pode se solidarizar de alguma forma com a dor dela, com o sofrimento dela. E isso é muito legal. A gente pensar que a gente saiu de uma condição de silêncio total para uma condição de estar num programa de TV falando sobre esse assunto, né? De ter, num município como o nosso, a segunda semana. Nossa, a gente estourou o tempo. Por que vocês não me avisaram? Drica, obrigada. Mas acontece que a gente falou demais. Ninguém me avisou. Imagina, obrigada a você. Obrigada por tudo. Muito obrigada aos seus telespectadores. Sempre que precisar, eu tô aqui. É um prazer. Perfeito. Você não saia daí. No próximo bloco tem mais, tá? Beijo grande. Até já. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no serviço militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Você pode até não ver. Você pode até não acreditar. Mas muitas coisas que fazem parte da sua vida podem ser produzidas com trabalho análogo ao escravo. Se você conhece alguém que produz em qualquer uma dessas condições, não deixe passar. Denuncie. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? A Etilane passou por isso. Esse é um caso bastante grave. A senhora foi atropelado por um carro de grande porte, talvez com velocidade alta. A nossa vida pode mudar muito rápido. E olha, eu de fora, sou da família dele, imagina quem é da família, sabe? Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. De volta com TV Participação. E
Agora eu vou receber o Leandro Azevedo, que é coordenador do programa Mais Educação dentro da Secretaria de Esportes e Lazer. Não é isso, Leandro? Isso, na verdade eu trabalho e coordeno a parte do esporte dentro do Mais Educação. E como é que está funcionando essa parceria de vocês junto com a Secretaria de Educação? Então, olha só, na verdade eu sou da Educação e faço vínculo com a Secretaria de Esporte com o Renato Freixella. Entendi. Isso. Então, na verdade, a gente busca lá a parceria dos profissionais, do secretário de Esporte, para viabilizar alguns eventos realizados do Mais Educação. E está funcionando? Maravilhoso. Assim, esse governo teve um avanço muito grande, foi a aquisição dos coordenadores em cada escola. E, na maioria das vezes, esses coordenadores são profissionais de educação física, que aí dão um suporte até bacana para as atividades esportivas que tem dentro do Mais Educação. Mais base também, né? Para poder corrigir uma postura de uma criança que, de repente, está fazendo uma atividade de uma forma incorreta, ensinar os fundamentos. É fundamental, né? E que tipo de trabalho está sendo desenvolvido aí dentro do Mais Educação voltada para essa área do esporte? Então, olha só, agora a gente vai ter um congresso, né? Que aí todos os monitores terão palestras e capacitação para estar trabalhando com esporte. A gente, com essa parceria com a Secretaria de Esporte, nós conseguimos promover eventos dentro dos GENs, dos Jogos Municipais, voltado para os alunos que participam do Mais Educação. O judô, por exemplo, foi uma, que assim, conseguimos quase 200 alunos na primeira edição dessa volta ao judô. Na primeira edição, 200 alunos? E assim, é uma das atividades que mais tem oficinas no Mais Educação, o judô, depois vem a capoeira, a dança também, assim... são muitas oficinas, no total dá 146 oficinas esportivas, com cerca de 90 escolas. E assim, só o judô são quase 2.000 praticantes, né? Isso, Leandro? Quase 2.000. 2.000 alunos, então, da rede municipal, da rede municipal, que fazem parte do Mais Educação, eles praticam judô. Tem aula de judô, isso. E como é que funciona? A criança vai, por exemplo, tá na aula de manhã e tem uma atividade na parte da tarde. Como é que é distribuído esse tempo? Qual o tempo de aula dessas crianças? Então, na verdade, esse programa veio para permanência da criança na escola, com uma educação integral. E aí, depende da escola, tem mais tempo. O primeiro segmento são 3 horas semanais de aula. Se for de segundo segmento, já são 2 horas. Aí procura-se monitores que trabalham nessa área para estar ministrando essas aulas dentro da escola. Se eu não me engano, são 96 escolas da rede municipal que tem esse programa do Mais Educação. 93, na verdade. 93. Isso. Então, aí, de repente, o aluno mesmo vai um contando para o outro. Como é que fica essa divulgação de que oficina é oferecida na escola? Como é que está funcionando isso? Então, funciona em 10 meses, tem um ciclo, né? Aí a diretora, ela vai até a Secretaria de Educação. Lá tem o período de adesão, só pode, termina os 10 meses e tem um novo período de adesão, ela pode trocar as atividades. E assim, da maioria das diretoras, elas escolhem as oficinas esportivas, apesar de não ser obrigatória. A parte do letramento é uma que é obrigatória, mas as restantes já podem ser escolhidas. E o esporte sempre está presente aí dentro das escolas, né? Quantos alunos, então, a gente pode ter uma média? 2.000 fazendo judô, mas quantos fazendo que outro tipo de atividade? Então, tem uma conta de cerca de 10.000 alunos na rede que realizam, né, que praticam as atividades no Mais Educação. 10.000 alunos. São 25 por turma, e tem escola que tem 4 oficinas, tem outras que tem 6, porque tem a considerada de área rural, são só 4 oficinas. Aí, dentre essas, pode ou não ter a oficina esportiva, que da maioria das vezes tem. E deve ser um apelo muito grande, porque o esporte ele acaba dando uma vontade a mais nessa meninada, né? Botar essa energia toda para fora. Verdade, assim, a prioridade são dos alunos que às vezes têm problema, dificuldade de aprendizagem, a questão da idade maior da série que ele está estudando. Então, mas pode ser aberto para as outras crianças também. Isso acontece na maioria das vezes, né? Você é profissional de educação física? Sou professor de educação física e professor de judô também. Então me diz uma coisa, em que tipo de benefício o judô ele dá para uma criança que está com dificuldade de aprendizado na escola? Então, o judô, como a natação, a gente considera um dos esportes mais assim, completos para a criança. E a partir do momento que ela vem realizando os treinamentos, trabalhando na parte cognitiva, motora e até mesmo afetiva,
já tiveram vários trabalhos científicos, não só no judô, em outras áreas esportivas também acontece isso, vai acarretar diretamente na melhora dela da atenção, a melhora da aquisição, até mesmo das disciplinas propriamente ditas. Então, todas essas crianças que realizam essas partes esportivas dentro do Mais Educação, com certeza vai obter essa melhora da aprendizagem, né, em qualquer, né, área que seja dentro da escola. Então me tira uma dúvida, de repente se uma criança ela é assim um pouco mais rebelde, ela anda apresentando algum tipo de dificuldade na sala de aula, respondendo ao professor, de repente atrapalhando um pouco a tranquilidade dentro da sala de aula. Essa criança, se ela começar a praticar algum tipo de atividade física, vai melhorar esse comportamento dela? Com certeza, porque assim, o esporte, apesar do esporte dentro do Mais Educação não ser um esporte competitivo, é mais para dar acesso aos alunos, mas tem a parte da disciplina, cumprir horários, o uniforme que é utilizado, as regras para participar daquele desporto. Tudo isso depois vai se refletir dentro de sala de aula, até mesmo em casa, né? E tem essa melhora da disciplina, da atenção, do respeito ao próximo. Isso aí é importantíssimo e o esporte nos proporciona isso. Você também acredita que o esporte ele é realmente uma ferramenta eficaz para tirar a criança, de repente, que está começando a querer usar uma droga? Indispensável o esporte na vida dessas crianças e adolescentes, né? Porque assim, tudo isso que eu te passei, quando ele passa também a ter o esporte como assim, prioridade da vida dele, ele vai ter que deixar essas coisas de lado, né? Porque depois, quando ele passa a se destacar, a realmente realizar esse trabalho, ele vai estar participando de eventos de competição, finais de semana, vai estar treinando, e isso aí também auxilia muito a tirar essas crianças desse caminho. E assim, como existem vários projetos na cidade, também contribui para isso, fora até o Mais Educação. Você, como coordenador desse programa do Mais Educação, dessa parte esportiva, vocês têm algum tipo assim de controle, de ver como o percentual de diferença na melhoria de atenção dessa criança, de repente na nota dessas crianças, tem como vocês estão fazendo algum tipo de parâmetro, de controle disso? Então, na verdade a gente só tem reuniões periódicas para estar tendo esse feedback da escola quanto às atividades escolares. Mas assim, o trabalho propriamente científico de questionário, de perguntar e de papel ainda não, mas seria até uma coisa legal. E indispensável para a gente na Secretaria de Educação, né? E de Esporte. Então fica aí, realmente, a sugestão. Com certeza, né? Eu agradeço até porque assim, fica uma coisa mais... porque é difícil da gente ter essa medida, né? Falando português mais claro para o pessoal de casa. Porque a gente sabe, né, que, por exemplo, o esporte melhora a nossa respiração, melhora a nossa postura. Só que seria legal se a gente tivesse isso no papel, de uma forma de dados, porque dá um impacto. Porque quando você pega e fala para mim que 10 mil alunos estão praticando esportes, já dá uma alegria muito grande. Com certeza. Então, de repente, em casa, como é que está revertendo isso para essas crianças? Né? Em casa, na escola, porque tudo está interligado. Porque assim, na verdade, agora em setembro tem um grande congresso que eu te falei, que o pessoal da Secretaria de Educação e Esporte está organizando, e vai ter a capacitação dos monitores e coordenadores, e aí está previsto esse questionário até para a gente ter uma base, um estudo em cima desses assuntos importantes. O seminário vai ser quando, Leandro? Vai ser do dia 23 ao dia 26 de setembro. Ele é aberto a quem? Então, os coordenadores e monitores e todos os praticantes, no caso os alunos, vão para o mesmo espaço. A princípio a gente está conseguindo, o SESC já está meio amarrado, e aí lá as crianças que participam do judô vão participar de outras oficinas, vão conhecer outras oficinas. Vão dar uma passeada. Isso, lá vai ser montado várias oficinas e eles vão estar passando para ter vivência em outras modalidades que até mesmo não tem dentro da escola dele, né? É importante isso, conhecer um outro ponto de vista, uma outra realidade. Verdade, e até para a integração, né, dos monitores e coordenadores e até de crianças de localidades diferentes também faz parte do programa. O seminário vai ser gratuito? Vai ser gratuito. Que legal. Tá? Então fica aí um bom E, por exemplo, evento. Se de repente tem alguma escola que oferece, né, o Mais Educação, como é que essa criança, ou então a mãe dessa criança, pode estar solicitando uma vaga para o filho dela? Então aí é tudo dentro da escola mesmo, né, com a própria direção. Porque quando tem esse período de adesão, ele é tudo via computador, né, lá com o site do Ministério,
e aí vai na Secretaria de Educação, fecha tudo, e aí dentro da escola eles comunicam, mandam bilhetes, e aí são selecionadas essas crianças, e o pai que se interessar pode procurar diretamente a diretora. Então, na sua opinião, Mais Educação aqui em Petrópolis está funcionando legal? O sucesso total. E assim, até reuniões que o pessoal do Mais Educação, que são os coordenadores de fato do programa, eles têm ido, assim, o nosso Mais Educação, até o Freixela foi a Brasília junto com a Maria Elisa, que é a coordenadora da educação física, e assim, o Mais Educação em Petrópolis é referência por ter Secretaria de Esporte e Educação juntos no processo, e são muitas escolas envolvidas, né? São 93. Quase 100 escolas. Quase 100. E vai aumentar, não vai? Com certeza, vai aumentar. Porque assim, a gente esbarra muito num problema de estrutura, né? Que às vezes para ter a criança do turno e mais aquela da parte da manhã, por exemplo... Não tem espaço físico. A movimentação. Entendi. Aí tem escolas que realmente assim, é difícil a gente estar implantando Mais Educação. Mas você vê que são muitas escolas que estão acompanhando esse programa e estão gostando. Que bacana. Obrigado pelas informações. Obrigado a vocês pelo espaço. Que isso. Freixela está aqui atrás das câmeras, pessoal. Semana que vem ele volta e a gente conversa, porque o pessoal não mediu direito o tempo e eu estourei o tempo de hoje. Mas não tem problema não. Eu tenho um convite para vocês, olha só, a programação cultural da Fundação de Cultura e Turismo está imperdível. Olha só, no centro e arredores tem música, no dia 23, no sábado, amanhã, o Newton Gapo e Ibe, lá na Praça da Liberdade, às 7 da noite. Em Nogueira, domingo, a gente também tem música, lá no Parque Cremeri, também. A gente tem música no centro, programação de cinema. A gente tem música em Itaipava, exposição de fotografias, Nosso Olhar de Petrópolis, vista por quem mora aqui. Lá no Parque Municipal, prefeito Paulo Hatz, em Itaipava, entrada franca, classificação livre, todos os dias, de 9 às 18. Se você tem mais interesse em conhecer essa programação ampla e totalmente de graça, para o final de semana, entra lá no site da Fundação de Cultura e Turismo ou então no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o www.petropolis.gov.rj.br. TV Participação fica por aqui. Eu quero agradecer a companhia do pessoal que está lá do lado de fora acompanhando o programa ao vivo, os alunos da Faculdade Estácio de Sá do segundo período. Eles vieram aqui conhecer um pouco mais do trabalho da gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. E eu volto semana que vem, sexta-feira, às 5 da tarde. Conto com você. Um grande beijo e até lá.